Oi, boa tarde. Boa tarde a todos que estão participando desse congresso. Eu sou Álvaro, pai de dois autistas, né? Alisson, com 21 anos, e é um clássico severo, e Horus, com 6 anos, é um Asper. Sou casado com a Alessandra Autismo Mongaguá. E juntos a gente promove o Autismo Conexão Mongaguá, que trabalha em conjunto com o Autismo Conexão Osasco de São Paulo, da Rosana Rossato. A nosso trabalho é para fazer um trabalho a nível nacional, né? A princípio, é, dentro das cidades aqui de São Paulo, mas a gente quer trabalhar a nível nacional também com autismo, porque a necessidade é nacional. E eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa desse congresso e a participação de todos vocês, né, tanto das pessoas, dos palestrantes, como dos que estão participando, as pessoas que estão participando do congresso. E eu queria dizer para vocês a minha visão de inclusão, como que eu vejo a inclusão, como que eu analiso a inclusão, como que ela vem sendo realizada no país, como que ela está sendo processada. Na verdade, a inclusão no nosso país, ela está só no papel. A nossa presidente ela assinou um documento, né, Tratado de Salamanca, com outros países para poder criar um processo de inclusão no nosso país, mas a nossa realidade de saúde e educação é bem diferente da realidade dos países de primeiro mundo. Então lá, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, você pode colocar um autista para estudar num colégio estadual, que ele vai ser bem tratado, porque é diferente o sistema da saúde e educação que funciona lá. Aqui a saúde e educação é complicada até para as pessoas que se dizem normais, quanto mais para os especiais, que eram considerados uma minoria, porque uma coisa que se deve levar em consideração é que quando meu primeiro filho autista nasceu, na verdade ele é o segundo filho, há 21 anos atrás era um autista para cada 1 milhão de pessoas. Então era muito pouco autista no meio social. Quase não tinha peso nenhum político. E ninguém dava muita atenção para o autista, a não ser o pessoal que trabalhava na área. E mesmo assim, na área de saúde, o autismo há 21 anos atrás era praticamente desconsiderado. Nós, pais de autistas, há 21 anos atrás, éramos vozes clamando no deserto. Ninguém ouvia. Agora, hoje, a situação mudou por quê? Porque está quase considerando uma epidemia o autismo a nível mundial, né? Considera-se 1% da população, o que faz com que pelas pesquisas, a cada 60 pessoas, né, a cada um autista que nasce, médica de 60 pessoas, né? Então mudou muito a situação. Está se expandindo muito, muita gente, muitas crianças estão nascendo com autismo. Tanto que no Brasil nós somos considerados já milhões, né? Isso tem um peso político, por isso nós temos mais voz hoje em dia para falar, nós temos mais peso porque nós representamos votos, né, para a política. E, na verdade, o que eu venho falar é sobre a inclusão, a minha visão. A minha visão sobre a inclusão, eu vou usar uma ilustração, na verdade, uma comparação, para que vocês tenham uma compreensão melhor de como eu vejo a inclusão e como ela vem sendo realizada, e como ela pode ser realizada e funcionar. Porque do jeito que ela vem sendo realizada, ela não está funcionando. Entendam bem. A inclusão no Brasil, ela se assemelha a uma pessoa que quer adoçar a água do mar colocando uma colher de açúcar. E nós sabemos que isso não é uma mistura adequada. Não tem como você misturar a água do mar com todos os seus componentes, iodo e todas as impurezas que ela possui, a uma colher de açúcar e tornar isso algo positivo, algo que se pode beber, que
que seja saudável. Você já experimentou? Pegar a água do mar, colocar uma colher de açúcar e tomar ela, você acha que vai fazer bem para você? Na sua garganta, na sua língua, vai te dar paladar, sabor? Quando entrar pela sua traqueia e entrar para o seu estômago, você acha que vai fazer bem para o seu organismo? Não, né? Eu estou falando nisso porque, na verdade, essa pessoa que quer adoçar a água do mar com uma colher de açúcar é o nosso governo. A água do mar é a população, o povo, a sociedade em geral, as pessoas que se acham normais. E a colher de açúcar são os autistas, os nossos cristais de açúcar, os nossos doces. É dessa maneira que o nosso governo vem tentando promover a inclusão no nosso país. É dessa maneira que ninguém está conseguindo fazer essa mistura. Porque mesmo para os autistas mais leves, os autistas ásperos, considerados mais leves, também não está sendo adequado. Simplesmente porque eles falam, né, da maneira deles e porque eles procuram se sociabilizar, né, diferente dos severos, todo mundo acha que eles podem ser incluídos e colocados na escola junto com crianças normais. Isso não funciona porque o coração, o espírito do autista, mesmo sendo leve, mesmo conseguindo conversar e dialogar com as pessoas, eles não têm a mesma essência, eles não participam da essência da maldade que a sociedade possui. E o autista ele não pode aprender a agredir, ele não pode aprender a bater, porque eu já vi experiência de autista que aprendeu a bater e ele batia no pai e na mãe todo dia e depois o pai abandonou, foi embora. A mãe ficou sozinha apanhando todo dia porque o moleque aprendeu a bater, porque o pai batia, era um bêbado, batia nele, ele, na rua ele apanhava das outras pessoas também, ele aprendeu a bater. Thierry, é um caso de Santos, da cidade de Santos. Eu sou aqui do litoral do estado de São Paulo, sou da cidade de Mongaguá. E o Thierry, ele era um autista grande, forte, que nem o meu filho, 1,90 m, 120 quilos. Quem é que pode segurar um menino desse de 21 anos? Se ele aprender a bater. E o Horus também, ou qualquer outro autista. No meio social, eles correm muito esse risco. E fora outras coisas, outros riscos que eles correm, que vocês estão desconsiderando. Simplesmente porque eles falam e eles se comunicam e buscam interatividade, vocês acham que eles estão aptos para poder ser incluídos no meio social. Não é bem assim. Analise a situação da água do mar, do sal, do açúcar, para se tomar. Não é uma mistura adequada. Porém, em Bertioga, que é uma cidade próxima, não vizinha, mas próxima aqui, uma cidade também do litoral de São Paulo, litoral norte, existe uma empresa que ela está tratando a água do mar, ela recolhe a água do mar passa por uma máquina, um processo, são dois processos, na onde no final ela sai água potável, limpa para se beber, cristalina. Aí sim você pode colocar o açúcar nela e ela vai estar pronta, docinha para você beber. Você pode dar para o seu filho, você pode dar para sua família. É água cristalina, limpa, sem elementos negativos. Então, veja bem, a sociedade está da mesma maneira. A sociedade ela não está preparada, como a água do mar não está pronta para ser bebida, a sociedade não está preparada para receber esse açúcar, que é o autismo. Porque nós não temos, nós não fomos educados para isso. Não é nem culpa da sociedade em si. Na verdade, o governo não nos educou, ninguém não foi ensinado. Quando eu recebi meu primeiro filho autista, ninguém me explicou, eu não tinha noção. Isso eu não aprendi na escola. Nenhum especialista me falou. Quando eu tinha meu filho com 5 anos, que recebeu o diagnóstico, eu levava ele em médicos. Os médicos não conheciam o autismo. Eles não sabiam como tratar deles. A sociedade, até mesmo a sociedade na área da saúde, na medicina, desconhecia o autismo. E como eles iam tratar de algo que eles mesmos desconheciam? E aí eu e minha esposa tivemos que criar o nosso filho
de acordo com que na nossa própria cabeça, sem nenhuma informação, sem ninguém que nos conduzisse, sem ninguém que nos informasse no que fazer, no como agir, no como reagir. E passamos muito desespero, passamos muita necessidade de ajuda, não tivemos quem nos conduzisse e quem nos mostrasse o caminho, e tivemos que abrir a mata virgem, nós mesmos, com facão, entendeu? E isso é muito difícil, é muito complicado para um pai e para uma mãe passar por uma situação dessa, onde você espera que um profissional na área de psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, ou até mesmo um pediatra ou um dentista saiba como agir com o seu filho, que é especial, e eles não sabem. Eles não sabem, né, sequer como te aconselhar ou como te dizer o que você precisa fazer, o caminho que você deve tomar. Eles estão perdidos. A sociedade, em geral, está perdida com relação a isso. Porém, do mesmo jeito que essa empresa em Bertioga está tratando a água do mar, transformando uma água impotável numa água potável para se beber, a sociedade também pode tomar o mesmo processo, através da educação e do conhecimento. A máquina que vai transformar a sociedade numa sociedade apta para receber o autismo é a educação e o conhecimento. A minha ideia de inclusão é nós colocarmos nas escolas normais, né, a matéria, uma nova matéria, assim como o português, como a matemática, como história, a matéria inclusão, onde desde do maternal, onde a criança está com 4, 5 anos, ela já vai começar a aprender o que é inclusão, o que são essas pessoas diferentes dela, que elas consideram diferentes, que têm atitude diferente, o porquê que elas tomam essas atitudes diferentes, desde criança já aprender o que é a inclusão, o que são os especiais, no geral, não só o autismo, mas também os DM, o deficiente mental, os PC, paralisia cerebral, o deficiente físico, o síndrome de Down, todos. Inclusão, incluir os especiais no meio social através do conhecimento primeiramente. Primeiramente, a sociedade precisa conhecer. Quando a sociedade conseguir conhecer, ter o conhecimento do que é os especiais, vai ficar mais fácil para você poder realmente colocar os especiais no meio deles. Porque eles vão deixar de ser água salgada e cheia de elementos nocivos e vão se tornar água cristalina. Porque aí eles vão saber como que reage um autista, o que causa o transtorno nele, o porquê que ele fica tão agitado. Eles não vão ficar chocados e nem vão chocar. Não vai ser um choque mútuo de ambas as partes, porque quando a gente vai para o mercado, a gente vai para qualquer lugar onde exista o meio social, é choque. É choque do lado de lá, é choque do lado de cá. Para nós é mais porque nós passamos por isso todos os dias, enquanto eles de vez em quando vêm, mas a gente é todo dia, toda hora. E isso precisa ser transformado através da educação. Essa é a primeira, assim, eu vejo assim que essa máquina que vai transformar a sociedade em água potável para a gente poder começar uma inclusão, ela tem 2 tanques de decantação, por onde essa água social, essas pessoas vão passar por essa transformação. O primeiro tanque de decantação ele vai do maternal de 4 a 5 anos até a 9ª série, matéria inclusão, todo mundo. Matéria que é onde eles vão aprender no papel, eles vão fazer prova sobre inclusão, eles vão aprender tudo sobre inclusão, sobre as pessoas, sobre o mundo especial, sobre o mundo deficiente, como eles chamam. E aí eles vão começar a ter uma outra visão. Vai ser uma outra postura social. Vai ser algo que vai transformar
né? Na verdade, é uma semente que nós vamos estar lançando para que as sociedades futuras, os próximos autistas, os próximos deficientes, eles venham colher essa semente de maneira positiva. E isso precisa ser feito já, porque senão a inclusão não vai sair do papel. A segunda parte do tanque de decantação que eu vejo necessário, que faz parte também da educação, do conhecimento, aí ela já vai além, ela passa da nona série e começa na faculdade, e vai até pós-graduação, doutorado, especialização, né? A matéria inclusão ela continua na área de saúde, educação ou até em outras disciplinas que possam estar envolvidas com o tratamento de autistas, onde as pessoas vão se especializar mais ainda no autismo e vão se tornar cientistas, né, pesquisadores da matéria, né? Na verdade, os psiquiatras eles vão se tornar psiquiatras especializados em autista. Nós podemos ter ortopedista especializado em autista. Nós podemos ter dentista especializado em autista. Isso é uma carência que nós, a sociedade autista, nós temos. Na área da saúde, não existe isso. Não existe esse tipo de especialização. Existem pessoas que por um bom coração, se dedicam a tratar dos autistas ou dos deficientes, mas elas vão aprendendo por si só. Elas não têm uma especialidade. O dentista, por exemplo, ele pode atender autista, mas ele não aprendeu na faculdade, não foi ensinado, instruído de maneira adequada qual é o procedimento, ele aprendeu na prática. E o adequado é que se exista essa matéria nas faculdades. Onde o dentista, se ele quiser, ele vai fazer uma especialização em autista e vai ganhar mais por isso, vai receber a mais por isso. Um pediatra, por exemplo, ele pode ser um pediatra especializado em autista. Ele vai tratar, ele pode tratar de crianças especiais, mas ele vai tratar de autistas também. Ele pode receber autistas, ele vai saber como instruir os pais, ele vai saber o que dizer, como falar, qual é o caminho para o pai. Porque nada mais desesperador de um pai ou uma mãe, de você estar com um filho num médico, doente, e o médico não saber o que fazer com o seu filho. Não tem nada mais desesperador do que isso. Você que já passou por isso sabe o que eu estou falando. Então existe essa segunda fase do tanque de decantação, é onde que é a fase da especialização, né? Se fala em inclusão, mas nas escolas regulares não tem como os professores ensinarem autistas severos, ou mesmo o Asper, não tem como eles fazerem isso, porque eles não foram instruídos. Os cursos que tem aqui de especialização em autismo no Brasil são muito frágeis, muito fracos, é muito pouco que é se falado, muito pouco que é ensinado. Eles não estão preparados, os professores não estão preparados para receber os autistas na sua sala de aula, né? E muito mais, se recebe dois, se recebe um outro especial, um DM ou um PC, complica muito a situação. Como que ele vai cuidar de uma sala de 20, 30, 40 crianças com um especial no meio? Não há condições para isso no nosso meio social, na área de educação. E também há que se levar em consideração que a evolução do autista como ser humano não tem o mesmo parâmetro que uma evolução de uma criança considerada normal, onde a criança vai aprendendo a ler e escrever desde pequena, pronunciando as mesmas palavras. O meu filho mais velho, o meio, ele é não verbal, então ele não lê, não escreve, não fala. E o que você vai ensinar para uma criança dessa numa sala de aula comum, regular? Primeiro, ele precisa ter outro tipo de aprendizado, que é o da interação, da sociabilização, mas de uma forma diferente. Como que ele vai ter, como um professor que tem uma carga de ensino, onde ele precisa ensinar para 40, 30 alunos uma coisa, e ele vai deixar de ensinar essas 30 alunos para dar a atenção a um não verbal, porque a necessidade dele é completamente diferente dos outros 30, e aí a maioria vai acabar sendo
tendo a atenção do professor, e o não verbal, o clássico severo, vai ficar ali isolado, não aprendendo nada. Isso é inclusão para vocês? Nós estamos enfiando açúcar na água do mar, não é assim. Primeiro trata a sociedade. O professor precisa ser tratado. Se ele quer ensinar um autista, ele precisa aprender como. Precisa haver uma visão clara, né? Os alunos, se eles querem receber um autista no meio deles, eles precisam saber o que é um autista e como receber ele no meio deles. Isso, eu acredito que se a gente começar hoje, daqui a uns anos, uns 10 anos, 20 anos, a sociedade pode estar pronta para receber os autistas no meio dela. E os próximos pais de autistas e os próximos autistas que vão colher esse fruto que a gente pode estar lançando hoje. Isso é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e de encerrar aqui, né? Eu acredito que eu já me fiz claro, já mostrei a vocês, né, a necessidade real e como eu vejo que vem sendo feita a inclusão, que não está sendo adequado, e como a inclusão pode ser feita de maneira adequada. É fácil, não tem como dizer que não, porque isso pode ser feito. Todos nós sabemos que pode ser feito. Basta querer, basta acreditar, basta que nós, pais de autistas e entidades envolvidas com o autista, basta que a gente se junte com essa visão e que a gente acredite que ela pode ser feita e que a gente promova, através de ações e atitudes, a realização da nossa fé, daquilo que a gente acredita. Eu penso assim, e é dessa maneira que eu estou trabalhando e venho trabalhando, que eu acredito que isso pode acontecer, independente de muita gente não acreditar, eu acredito que isso pode acontecer, e a gente tomando atitudes e tendo na prática do dia a dia, né, praticando isso no dia a dia, eu acho que isso vai se realizar. A sociedade pode se tornar apta para receber os especiais, não só os autistas, como todos os especiais. Eu sinto a dor dos deficientes mentais, eu sinto a dor dos paralisias cerebrais, eu sinto a dor dos síndromes de Down, eu sinto a dor dos cadeirantes, dos amputados. Tudo isso é dor. Todos nós passamos por dor, que vocês, considerados normais, não tem noção do que é. Vocês podem ver, por mais que tenham se compadecer, né? Porque muita gente tem um coração muito bom, a gente pode se compadecer com a dor do próximo, mas nada é como passar na pele por uma situação. Isso todo mundo sabe, que cada um tem sua própria dor e cada um passou na pele as suas próprias dificuldades. Por isso vocês sabem o que eu estou falando. Então, sociedade, vamos nos mobilizar. Sociedade autista, vamos nos mobilizar. Vamos ganhar consciência do que é inclusão de verdade. E vamos promover uma inclusão que funcione. Não uma coisa que não funcione. No nosso país, muita coisa é feita assim que não funciona. Muita coisa é feita para não funcionar. E isso não interessa para nós. Nós somos mais do que isso. Nossa consciência não permite que a gente pare nisso. Que a gente promova uma coisa que não funciona para os nossos filhos. Uma inclusão que não é real. Uma educação que não existe. Uma saúde que não tem. Para quê? Para que desprender tempo e energia para isso? Desnecessário. Eu não perco meu tempo em coisa que não vai funcionar. Se eu estou aqui falando isso para vocês é porque eu acredito que vai surtir um efeito e que nós vamos conseguir fazer essa mudança e que o país vai tomar esse novo rumo, onde nós vamos ver essa nova matéria funcionando nos colégios particulares e nos colégios estaduais e municipais, e que nas faculdades também vão se criar. Eu acredito que nós vamos chegar nesse dia. Nós vamos chegar nessa realidade. Porque só assim é que a gente vai conseguir ter uma verdadeira inclusão. Eu quero que todos vocês fiquem com Deus e pensem bastante. Pensem de maneira profunda nisso tudo que eu falei para vocês. Muito obrigado.